Bom dia a todos. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu fiz essa palestra, uns domingos atrás, na Seara do Bem. Quantos participaram dessa palestra que lembram? Você, mais alguém? Porque assim, é um assunto interessante, eu acabei me inspirando muito, acabou dando tempo, eu não consegui terminar. Então eu precisava terminar ela. Mas como muita gente, então a maior parte das pessoas não participaram, eu vou procurar fazer um resumo do começo para mim poder chegar até o final, tá bom? Então deixa eu explicar para vocês. Esse trabalho aqui me foi cedido para que eu pudesse estudar e transmitir, né, para os amigos. Essa é um livro, Na Seara do Bem. Foi o espírito Antônio Carlos Tonini que descreveu tudo na vida espiritual e foi psicografado através do médium Luiz Antônio Ferraz. E os desenhos, as imagens que estão nesse conteúdo, elas não foram psicografadas. O desenhista procurou fazer da melhor forma possível, conforme a descrição que o Tonini nos traz, tá? Então, quem é esse Tonini? O Tonini, quando encarnado, ele era um trabalhador de uma casa espírita. E ele tinha uma curiosidade, eu não sei se alguma vez já passou isso na cabeça de vocês, como seria os trabalhos de uma casa espírita do outro lado, na outra dimensão. Como a espiritualidade trabalha, né? Enquanto estão sendo feitos os trabalhos aqui, para os encarnados, como é feito os trabalhos como os desencarnados, né? Os mentores, os auxiliares, os irmãos necessitados que participam, tá? Então ele procurou nos trazer através dessa obra toda essa descrição que ele teve a oportunidade de fazer. Então, o Tonini, quando encarnado, trabalhava numa casa espírita. Essa casa espírita que ele teve a oportunidade, a permissão de visitar, não era a mesma, tá? Mas também tinha os seus trabalhos e tudo. Então, quando ele foi fazer essa visita, ele teve o acompanhamento. Vocês estão conseguindo enxergar? O sol tá deixando? Tá bom. Então, ele teve o acompanhamento do irmão Cândido, tá? Então, é o Tonini e o Cândido. E o irmão Cândido, devido à ansiedade do Tonini, né, em fazer essa visita, né, que ele tanto estava ansiando, né, ele só pediu para que o Tonini controlasse as emoções pela aproximação da crosta, né, terrestre e dos vínculos com a existência carnal, evitando alimentar curiosidade vã, ou seja, curiosidades que não tinham necessidade, que ele procurasse ter foco, né, no objetivo que ele tinha, e aproveitando o aprendizado dessa experiência com responsabilidade e disciplina. Então, para vocês verem como a espiritualidade trabalha seriamente, né? Então, não são curiosidades que não tenham importância. Vai trabalhar no foco de coisas que realmente tenham uma importância. Então, vamos começar. Como aqui na Terra, nós temos pessoas que dirigem os trabalhos, né? Na espiritualidade é a mesma coisa. O Tonini é apresentado aqui ao mentor da casa, dessa casa espírita, que seria o irmão Joel, ao Marcos, que vai acabar acompanhando ele nessa visita, tá? E quando o Tonini já chega no ambiente, nesse salão principal, ele já percebe as suaves emanações que impregnam o ambiente, resultado das tarefas ali realizadas, tá? Então, das orações, de todos os trabalhos, fique impregnado nesse ambiente. Por isso que quando a gente entra na casa espírita, a gente realmente sente um ambiente diferente, tá? Pelos próprios trabalhos, né? E o irmão Joel, ele fala, o centro espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu da bondade divina e incrustou-se na terra para clarear os caminhos dos homens. Então é um pontinho de luz que nós encarnados temos acesso para poder nos esclarecer, para poder, através dos aprendizados que nos é trazido, que a gente possa direcionar a nossa vida da melhor forma possível.
aproveitar da melhor forma possível os aprendizados, tá bom? Os preparativos, como aqui nós nos reunimos para fazer a prece de abertura para os trabalhos, na espiritualidade é a mesma coisa, tá? O irmão Joel está reunindo a todas as pessoas, os espíritos que irão participar desse trabalho. Aí tem voluntários, tem médicos, na vida encarnada eram médicos, né? Então eram os espíritos que já tinham conhecimento médico, espíritos que estão começando esse aprendizado, né? Então eles aceitam todos que estejam de boa vontade, que queiram participar dessa visita. E o irmão Joel fala para todos, né? Convocando-os ao serviço do bem, lembrando que todos são imperfeitos, necessitados da providência divina e que ninguém se eleva espiritualmente sem esforço e trabalho. Então isso daí é para a gente lembrar que ele descanse em paz praticamente não existe, né? Porque a gente trabalha aqui e também vai trabalhar lá do outro lado, já fiquem preparados. Ninguém sai daqui para tocar harpa, nem para ficar dormindo o tempo todo, entendeu? Então por aí a gente já percebe mesmo. Então, ninguém se eleva espiritualmente sem esforço e trabalho. Pede para que valorizem, o irmão Jorge está pedindo para que todos, né, os espíritos, valorizem essa oportunidade, inspirados no amor de Jesus, com a certeza do amparo do mais alto. Então, após essa oração, né, que reúne todos os espíritos que irão trabalhar, ajudando nos trabalhos da casa, cada um já vai para o seu departamento, onde vai poder colaborar. O primeiro é o setor de vigilância. Caramba, vigilância numa casa espírita? Vocês pensavam que existia isso? Por que será que precisa de um setor de vigilância numa casa espírita? Nós sabemos que nem todos os espíritos estão harmonizados. Muitas vezes a gente, quando adentra, a gente vem acompanhado, né? Então, existe realmente essa necessidade. Mas como trabalha esse setor de vigilância? Com violência? Com amor. Aí o que acontece? Esses espíritos não têm a mesma sintonia, eles não conseguem nem adentrar no ambiente. Eles acabam ficando lá fora. Só vão adentrar os que realmente tiverem o intuito de modificação, já reconhecendo os seus erros, já tendo a vontade dessa mudança. Entendeu? Então, vamos ver o comentário que eles falam. Vários dos servidores acompanham espíritos enfermos para a recuperação, dando-lhes assistência espiritual, inspirando-lhes com ânimo, esperança e usando de energia quando necessária para a autoeducação, pois muitas vezes o remorso causa-lhes desespero, sempre prejudicial. Ele comenta sobre esses halos de luz. É como, gente, se tivéssemos assim uma continuidade, a gente vê essas paredes, é como se há uma dimensão espiritual. Então é a continuidade da casa. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou num centro espírita, que é a cadeira lá, eu não sei, eu vou sentar, de repente algum espírito sentado ali, será que o espírito vai ficar do meu lado? Então isso daí já estamos cortando. Existe uma dimensão espiritual, é onde esses irmãos, se acaso estão nos acompanhando, vão participar da reunião do mesmo tempo, do mesmo modo, mas numa dimensão diferente, tá bom? E ele comenta sobre esse halo de luz, né? Um halo de luz protetor envolve todo o núcleo de serviços. Essa luz corresponde a vibrações do ambiente ali cristalizadas, provenientes, olha de onde é proveniente essa luz, gente, provenientes da atitude mental que se exterioriza, plasmando o ambiente espiritual, resultante do trabalho edificante, das orações, do pensamento reto e da mensagem consoladora de anos. Então, todos nós, os
os nossos pensamentos são integrantes de todo o trabalho de uma casa. Então, quando adentrarem, procurem, através de tudo que é oferecido, mudar a sintonia de vocês, recarregar as baterias, como a gente fala, né? Se fortalecer. Aqui é o ambiente propício para isso, tá bom? Setor de enfermagem. Aqui nós estamos vendo, é o que eu estava falando, existem médicos, quando encarnados, que participam dessas equipes de enfermagem. Mas, gente, a medicina terrena é diferente da medicina espiritual. Esses médicos, enfermeiros que participam, eles têm uma outra formação. O que eles procuram, além da formação técnica que aqui na Terra eles tiveram? Eles procuram trabalhar as virtudes. Tudo de bom que eles puderem. Ou seja, se melhorar para poder auxiliar nesse setor de enfermagem. Tá? Então aqui é esse setor. Eu vou comentar só sobre esses jarros aqui que vocês estão vendo. Eles explicam que são, a espiritualidade, ele absorve da matéria densa fluidos. Estes fluidos medicamentosos são retirados das árvores, das plantas medicinais, das raízes. Então não vai tirar a raiz, ela vai obter os fluidos daquilo. Então esses fluidos são contidos para que futuramente possam ser usados em todos os trabalhos necessários. Passe, às vezes cirurgias espirituais necessárias, entendeu? Então vamos ver mais um comentário aqui. Marcos esclarece que, de acordo com as mudanças comportamentais, considerando os atenuantes e méritos adquiridos, os pacientes são submetidos a cirurgias espirituais durante o processo natural do sono. Nós, não sei se todos sabem, quando a gente dorme, quando a gente adormece, nosso espírito tem a liberdade, né? E é através desse momento que a espiritualidade atua. Então, às vezes vocês estão aqui presentes, olha, estive lá, não vi nada, não aconteceu nada. Engano seu. Então, isso daqui já é para a gente trazer uma visão diferente a partir do momento que a gente pisa aqui, tá? Muitas vezes eles vão trabalhar justamente durante esse período de sono de vocês. A saúde, o que vocês procurarem durante estiverem aqui, mentalizar, para que eles tenham acesso, para que eles possam ver aonde vocês estão precisando do auxílio. É isso que eles vão trabalhar, tá bom? Atuam diretamente no corpo fluídico, no perispírito. Então essas cirurgias são feitas no perispírito. Por isso que eles aproveitam o momento do sono do corpo e da liberdade do espírito. É aí que eles vão trabalhar, tá? Alterando-lhes algumas disposições e, consequentemente, eliminando diversas enfermidades físicas, lesões estas que a consciência de culpa lhes impõe, mediante erros no passado. Então, olha o pensamento aí trabalhando, para vocês verem quanto o pensamento acaba impregnando doenças na gente, tá? E é onde a espiritualidade trabalha, tá? Então, vamos dando uma continuidade aqui. Setor de esclarecimento. Então, aqui vai começar, né, os trabalhos, vão abrir a casa. Existe esse setor de esclarecimento, espíritos que vão trabalhar com isso, com esse setor de esclarecimento. Então vamos ler aqui os comentários. Através da intuição, ou seja, através do pensamento, eles vão passando, né? Através da intuição aos encarnados, encarregados dos comentários evangélicos e doutrinários. Ou seja, quem vai trabalhar na palestra, quem vai trabalhar na evangelização das crianças, quem vai trabalhar no atendimento fraterno, quem vai trabalhar, tudo esses espíritos desse setor de esclarecimento vão estar atuando. E atuando com vocês também, procurando da melhor forma possível fazer com que vocês prestem atenção no que está sendo transmitido, para que vocês possam utilizar os aprendizados da melhor forma possível. O homem que se predispõe a conhecer a verdade e divulgá-la em nome do amor recebe assistência espiritual.
Então as pessoas que muitas vezes são voluntárias, né? Numa evangelização de crianças, seja lá onde for, né? Num setor de atendimento fraterno, procurando sempre, porque assim, sem um conhecimento da doutrina não tem como a espiritualidade trabalhar, porque eles vão trabalhar com o quê? Com o teu conhecimento. Eles vão te inspirando, vão tipo assim, levantando aqueles teus conhecimentos para que você naquele momento possa transmitir à pessoa. Eles sabem o que a pessoa precisa e o conteúdo que você tem. Então eles vão trabalhar isso para que você realmente fale o que a pessoa naquele momento está precisando escutar. Campo intuitivo mediúnico dos companheiros encarnados, tá? Aí todos nós vamos acabar intuindo vocês. Por exemplo, vocês estão aqui, de repente lembram, olha, estou nessa situação e tudo. Se vocês derem essa permissão, eles já vão intuindo vocês. Meus irmãos, olha daquela forma. A espiritualidade, os benfeitores, jamais vão impor nada na vida de vocês. Jamais vão colocar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Por quê? São espíritos de luz, são espíritos benevolentes que sabem que vocês precisam de auxílio. Mas quem tem que tomar atitude é quem? Vocês. Porque o que vocês plantam, vocês colhem. Então a espiritualidade jamais vai atrapalhar esse aprendizado de vocês. Entendam isso. A espiritualidade séria, a espiritualidade responsável, mentores esclarecidos e responsáveis, jamais vão dizer para vocês, faça isso ou faça aquilo. Eles vão fortalecer, vão intuir o que vocês estiverem pensando para que vocês possam direcionar da melhor forma possível. Mas jamais vão atrapalhar nas suas escolhas. Porque o aprendizado é de cada um. Entendeu? Assistem espíritos desencarnados, olha só, muitas vezes acompanhando a gente quando adentram na casa, né? Então, assistem espíritos desencarnados em perturbação, dialogando com eles demoradamente, esclarecendo-os sobre a nova realidade. A gente sabe que muitos espíritos nem sabem que desencarnaram. Muitas vezes familiares nossos que estão conosco o tempo todo e não têm ainda consciência que desencarnaram. Vocês acham que vocês vindo aqui na casa, vocês estão auxiliando eles? O que vocês acham? Sim. Certo? Olha só, muitas vezes a gente não enxerga o trabalho que está sendo feito. Então a importância dessa descrição que o Toninho está nos trazendo, nos esclarecendo. Uma coisa que jamais a gente poderia estar pensando. O quanto nos traz benefícios estarem aqui. A verdade é imprescindível, olha só, a verdade é imprescindível à iluminação das criaturas, porém dosadas de acordo com a maturidade de cada um, esclarecendo sem ferir, ajudando sem violentar e colaborando sem exigir. A espiritualidade sabe a capacidade de compreensão de cada um, tá? Então eles jamais vão querer trazer mais problemas para vocês. Pelo contrário, vão procurar fortalecer para que vocês possam direcionar melhor a vida de vocês. Setor de comunicação. Gente, o Toninho procura descrever o seguinte: como eu estava falando para vocês, são vários espíritos ali que estão trabalhando nesse trabalho, né, de auxílio aos trabalhadores encarnados. Muitos são benfeitores, ou seja, já tem uma graduação espiritual, de conhecimento, muito alta. Então ele já tem muitas vezes possibilidade de ver o que está passando com cada um, sem precisar de nada. Ao passo que muitos irmãos que estão começando nesse trabalho necessitam, eles falam que são aparelhos, eles procuram nos descrever dessa forma para que a gente compreenda, tá? Eles colocaram assim, tipo rádios, né, coisas assim, porque são coisas que a gente entende, a gente tem aqui na matéria. Mas às vezes a nossa concepção consegue entender o que são esses aparelhos. Mas é isso que ele quer nos trazer.
os irmãos que colaboram ainda não têm essa visão, eles procuram trabalhar com aparelhos, tá? São diversos os aparelhos e conforme a gente vai vendo, aquela tela lá, tá vendo? Essa tela aqui de leitura, a gente vai ver mais para frente também. Os aparelhos são necessários devido a obstáculos existentes na proximidade da crosta, decorrente das vibrações mentais desequilibrantes de encarnados e desencarnados, ainda presos a existências carnais que gravitam em torno da Terra, formando compacta legiões de sofredores. A condição espiritual dos trabalhadores tem que ser, né, pessoas humildes, humildes servidores em aprendizado de crescimento com faculdades em desenvolvimento. Então foi isso que eu falei. Muitos dos que estão na espiritualidade auxiliando ainda estão em desenvolvimento das suas faculdades. Por isso que necessitam desses aparelhos para poder ajudar nos trabalhos. Eu estou falando muito rápido, né, que senão eu vou acabar não tendo tempo de novo para terminar a palestra. Gente, é tão interessante esse livro, quem puder ler, tem mais detalhes, é que não dá. O livro é Na Seara do Bem, tá? Quem puder ler o livro, vai ler com mais minúcias. Serviço de seleção, aqui vocês estão vendo, é como se fosse a porta de entrada, né, do centro espírita. Estão vendo essa luz aqui? Estão vendo espíritos que eles procuraram desenhar de tom diferente? É como se fossem espíritos ainda em desequilíbrio, né? Por que eles não conseguem adentrar? Eles veem essa luz, muitos acham que é o paraíso. Né? Muitos tinham a visão na Terra de que não, quando você morrer, você vai para o paraíso. Então eles veem aquela luz, eles acham que é ali que eles têm que entrar. Mas eles realmente estão emocionalmente em condições de adentrar a um centro espírita? Então, assim, não é que ninguém vai expulsar eles, nem proibir eles. A própria sintonia deles não encaixa. Por isso que eles não conseguem adentrar a uma casa espírita, né? Então aqui estão as pessoas entrando. Aqui você já vê que tem alguns já conduzindo alguns espíritos, né? Então eles tiveram a condição de poder perceber que esse espírito já está num sentimento de arrependimento, num sentimento de vontade, de querer mudar aquela situação que ele se encontra, tá? Então, espíritos desencarnados que recebiam assistência e auxílio são trazidos pelos servidores do setor de vigilância. Estavam em franca recuperação e eram acomodados no auditório. Capacitores vibracionais, é um daqueles aparelhos que eu estava falando para vocês, para identificar os espíritos com fortes vibrações de sincero arrependimento e desejo de renovação. Somente o tempo e a dor poderão facilitar-lhes as modificações necessárias. E quando enlouquecidos no ódio, tentam investir contra os seguidores da luz, recebendo o amor deles em forma de energia disciplinadora. Então foi isso que eu falei. Ninguém vai destratar espírito nenhum. É a própria sintonia que repele eles. Entenderam? Sintonia de amor com sintonia em desarmonia. Então, eles acabam não conseguindo mesmo adentrar. Música, a importância. Tem ambientes, tem casas espíritas que contam com músico particular. Aqui nós temos um coral maravilhoso. Quem teve a oportunidade de ver no pleno domingo, o pessoal cantando. Qual o objetivo disso, gente? Desligar um pouquinho o pensamento das coisas, dos problemas, nos harmonizar, nos preparar para o que está sendo trazido aqui na casa, tá? Então, a modificação no ambiente diante da música elevada, muitos respiram profundamente, pacificando o semblante e harmonizando o pensamento, acompanhando a linguagem poética e musical. O artista que não negligencia os dons outorgados pela providência divina, torna-se um verdadeiro médium do belo. Então até o próprio trabalho de um músico, se estiver presente, então a música mecânica não funciona? Funciona. Porque nós estamos cantando músicas que nos modificam, letras elevadas, né? Para nos auxiliar. Essa descrição dessas gotinhas é como se através da música nós já estivéssemos recebendo bênçãos. Então, gente, para vocês verem, tudo aqui é um tratamento. Se permitam participar de
e alma em tudo, tá? Porque às vezes o corpo está aqui e o espírito só Deus sabe onde está, né? O corpo está aqui, mas o pensamento está em outras coisas. Não, está aqui, é o que a Claudinha estava falando. A gente não precisa desse momento, aproveitem o momento que aqui estão. A prece inicial, como a gente sabe que tudo que é na doutrina espírita a gente faz a prece inicial, por quê? É a abertura desse contato, né, que a gente tem. A prece justamente é isso, é o ápice, para a gente poder realmente abrir essa oportunidade. Então ele fala, somente com o amadurecimento as criaturas poderão avaliar os sublimes valores da oração. Em qualquer lugar, de qualquer forma, é a sua conversa com Deus, com a espiritualidade. Pode estar deitado, sentado, onde quer que vocês estejam. Aqui o ambiente é todo preparado, mas quando vocês precisarem, justamente no momento de dificuldade, que é quando a gente nunca lembra, a gente está envolvido naquela situação, jamais vai lembrar de uma oração. Mas se você já se condiciona, qualquer situação que você passar, você vai lembrar de parar um minuto e fazer uma prece, para que você possa direcionar da melhor forma possível aquela situação. O orador. A gente vê aqui, né, um espírito, uma ligaçãozinha. A espiritualidade, foi o que eu falei, trabalha sobre os conhecimentos que a pessoa tem. Então eles vão começando a fazer com que ele relembre coisas importantes que vai ser interessante para as pessoas que estão ali. A partir do momento que vocês entram, a espiritualidade já está trabalhando, vendo a necessidade de cada um e vai procurar, através do palestrante, mencionar itens que vão servir para o que vocês estão necessitando, tá? Somente as palavras provenientes do coração, acrescidas das experiências e vivências do palestrante e também de seus recursos intelectuais, tornam-se capazes de tocar e sensibilizar a plateia. Então, a todo momento, temos a espiritualidade auxiliando. Aqui eles mencionam, né, como eu estava falando para vocês, de assuntos que são pertinentes conforme a necessidade de cada um. No livro eles comentam, essa moça, antes de sair de casa, tinha se aborrecido com a mãe, destratado a mãe, e justamente o que estava sendo comentado era algo correspondente a isso. Aquilo fez ela refletir naquele momento, aquela atitude dela, e despertou nela a vontade de voltar e falar, poxa, que banalidade, porque eu ofendi minha mãe, e reconciliar com a sua mãe. Então, é um dos objetivos, né, dos ensinamentos das palestras. O expositor explicava que, às vezes, por causa de nossa intolerância, geramos desentendimentos e dores que facilmente poderíamos evitar. Caramba, hoje eu estou correndo pra caramba, né? Tá dando pra ir. Mas eu quero chegar onde a gente parou. A palestra, como eu falei para vocês, o tempo todo a espiritualidade trabalhando. Nessa imagem, o Marcos está explicando para o Tonini, vocês veem essa massa cinzenta, né? Que percorre a cabeça e o peito dessa mulher. O que eles descrevem ali é que devido aos pensamentos, aí tinha um caso ali correspondente a essa senhora, mas eram pensamentos em desequilíbrio, isso daí já estava tomando conta do seu peito, ou seja, atingindo já até os órgãos. Se ela permanecesse com isso por muito tempo, provavelmente ia ocasionar alguma doença nela, né? Então, muitas vezes a pessoa chega desse jeito, recebe o passe, recebe a palestra, o tratamento. Se ela não procurar se modificar, o que acontece? Volta tudo do mesmo jeito, né? Então é isso que eles comentam. Proveniente de seu campo mental, fruto de pessimismo, doentio e pensamentos negativos. Então é isso que estava gerando. Aí o que eles falam? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então você tem que procurar essa mudança. Então fala assim, fui lá na casa e me senti bem, mas cheguei em casa, voltou tudo de novo. E o seu pensamento modificou? Ou você voltou a ter o mesmo pensamento e não procurou mudar nada? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós somos as primeiras a tomar atitude. O auxílio espiritual está sempre presente.
mas depende de cada um de nós. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Nós é que escolhemos o caminho do amor, o caminho da dor que a gente quer, né, para a nossa vida. Obstáculos, ou seja, eles falam que durante a palestra existem vários obstáculos. E quais seriam esses obstáculos, né? Aqui esse homem, no mínimo, vocês estão vendo que ele está aproveitando muito a palestra, ele está pensando no trabalho, tá? E é o que a gente estava falando, né? Muitos companheiros não registram os apontamentos esclarecedores, presos às suas preocupações, criando quadros mentais alheios ao propósito daquele momento. Então, o momento da palestra é de modificar a sintonia de vocês, trazer aprendizado, se vocês não estiverem prestando atenção. Outros obstáculos, né? Aqui a gente vê um homem dormindo ali profundamente, uma mulher já quase dormindo, esse aqui também. Só que a gente vê esse daqui, essa condução ali, como se fosse um fio, né? Eles comentam esse primeiro aqui que está dormindo pelo seguinte: ele trabalhou muito e quando chegou no ambiente da casa espírita, o que acontece? É um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso, e o que acontece? Acaba adormecendo mesmo, pela própria condição física, né? Isso pode acontecer. Aquela senhora também piscando, meio alheia ali ao que estava sendo falado, o pensamento estava longe. Esse outro aqui, esse fio aqui que tá ali, ele quer dizer o seguinte: ele tem o seu obsessor, só que o obsessor não tem a permissão de entrar, e como essa obsessão às vezes é tão forte, ele acaba hipnotizando quem é obsidiado a dormir. Qual o intuito que vocês imaginam? Para que ele não preste atenção em nada, para que ele não modifique em nada. Por que acontece? Se ele modificar o pensamento dele, se ele modificar as atitudes dele, o que vai acontecer? Quebra esse vínculo. Afastar. Certo? Afasta. Ou então ao contrário, esse espírito, através do conhecimento que o encarnado está tendo, reconhece que ele está errado e resolve se modificar também. Tá? Então a importância de darmos atenção ao que é transmitido também, a participar de tudo. Fator consolação. Aqui, gente, é o que eu estava falando para vocês da outra dimensão da espiritualidade que participa. Tá? Eles fazem como se fosse um auditório, né? Os espíritos ali acompanhando, conduzindo. Estão vendo aquela tela? O que eles descrevem é o seguinte, que para a espiritualidade, essa tela, como eu aqui estou fazendo para vocês uma tela, para vocês prestarem atenção, para ninguém dormir, porque às vezes o palestrante não colabora muito, também fala muito, né, que eu estou falando que vocês acabam dormindo. Então a gente traz imagem para vocês prestarem atenção no seguinte: essa tela, eles, por exemplo, falam de uma passagem de Jesus. Eles vão ver como se fosse ali, naquele momento, como se fosse real essa passagem de Jesus. Então os espíritos que ali estão presentes, é essa oportunidade que eles têm de aprendizado. Então ali em cima são os desencarnados ali? Aqui são todos os desencarnados, tá? É o que eu expliquei, é como se fosse uma outra dimensão. Não existe espírito aqui do lado da gente, existe uma outra dimensão onde eles participam, tá? Com fisionomia de arrependimento, recordavam das próprias experiências, analisando seus erros, compreendendo a verdade libertadora, entregavam-se às lágrimas sinceras. A verdade liberta a gente, porque nos traz uma consciência diferente das coisas que a gente enxerga. Evangelização infantil. Antigamente a evangelização era utilizada só para deixar as crianças não atrapalhar os adultos. Hoje em dia não é esse o pensamento, eles já vão procurar plantar a sementinha de Jesus. Para quê? Para que a espiritualidade possa... Lembra que eu falei que a espiritualidade trabalha nos teus conhecimentos? No momento de dificuldade desse jovem, desse adolescente, é isso que eles vão. Lembra daquela época que você ia quando era pequeno, que eu te falava da presença de Jesus na tua vida? É isso que eles vão poder trazer. Então é esse o trabalho importante da evangelização. E quem tem filhos na evangelização
Procure incentivar. Procurem perguntar, o que a tia explicou para você hoje? Faz de conta que vocês também estão aprendendo. Se vocês souberem alguma coisa, complementem. Deem ênfase ao que eles estão aprendendo, tá? E eles falam que os espíritos acompanhando, né? Aqui vocês estão vendo uma parede, né? O espírito não tem parede, né? Eles enxergam, então eles estão vendo os pequenos e estão vendo os adolescentes. Ali os espíritos muitas vezes são espíritos de mães, que muitas vezes falharam na sua missão terrena. E através desse trabalho estão se refazendo, estão se preparando para uma nova oportunidade. Serviços exteriores. Esse daqui é mais um daqueles aparelhos que eu falei. Quando vocês chegam, vocês colocam o nomezinho da pessoa que precisa no livrinho, certo? Num papelzinho, no livrinho. Gente, não coloquem o nome por colocar. Eu ponho o nome inteiro da família, porque lá eles vão rezar por eles. Não adianta. Quando você já estiver escrevendo o nome, já está mentalizando a pessoa, já está mentalizando o que ela está precisando, qual é a dificuldade, o que ela está passando. A intenção. Não existe mais aquele negócio de fazer por fazer. Coloca o nome dos outros que rezam. Olha, reza aí por mim. Hoje em dia é muito fácil, né? Reza aí por mim, sua reza é mais forte. Por que a reza de alguém é mais forte? Todos nós temos a mesma capacidade. E a espiritualidade vai escutar a todos nós. Então, tenham a intenção quando fizerem isso. E é isso que aqui está relatando. Visando o socorro a espíritos necessitados ou fazendo visitas domiciliares a encarnados. Então, colocar o nome no livro, a espiritualidade já vai começar a trabalhar, visita aquela pessoa que você colocou. Aqui no caso, ele, através desse aparelho, ele percebe a intensidade desse pedido. É uma mãe cujo filho está passando por dificuldades, está separado, sem emprego, ficou com as crianças e está com sentimentos suicidas. E a mãe ali na maior intenção, né, pedindo, sim, preciso ter fé, Jesus vai nos ajudar. Pedir intercessão divina, lembrando-se de Dr. Bezerra de Menezes, a equipe iria até seu filho. Aquele espírito se aproximou daquela mãe, devido àquela intensidade, para saber melhor o caso, para ver o que melhor poderia ajudar essa mãe, esse filho, né? Então, gente, o tempo todo a assistência existe. Os passes, daquela vez eu parei aqui, estou quase em cima da hora de novo. Das mãos dos servidores encarnados, energias revigorantes, fluido vital, irradiam na direção dos assistidos, associadas aos fluidos espirituais dos benfeitores, beneficiando a nível material, emocional e espiritual, qual chuva de bênçãos. A única coisa aqui, gente, é o seguinte: a gente pode observar as pessoas ali recebendo. Tem as pessoas que estão concentradas e tem as pessoas que estão pensando, né? Estão vendo aquele homem ali? Está ali naquele momento do passe concentrado? Está pensando. Aqui é um exemplo de uma pessoa que se permite, que se concentra na hora do passe. Vocês veem que aquela imagem dela é como, a partir do momento que você se concentra, faz uma meditação, você dá a permissão do seu perispírito se expandir. É aí que você consegue, da melhor forma possível, captar tudo que a espiritualidade está trazendo. Por isso que no momento do passe, independe se o passe é individual, é um passe coletivo, a espiritualidade está trabalhando da mesma forma. É isso que a gente tem que desmistificar as coisas. A dependência de um médium, isso não existe. A espiritualidade atua da mesma forma. E se vocês querem saber, nem precisava ter um médium. É que muitas vezes, pela nossa condição material de precisar uma pessoa perto da gente, uma pessoa tocando a gente acha que só assim funciona. Gente, a espiritualidade, o acesso é direto. Tá? É que realmente, às vezes a gente está em muita dificuldade, está muito fraco naquele momento, precisa de um auxílio especial, vamos dizer assim. Mas se quiser, nem precisa. A espiritualidade vai atuar. Basta que cada um se permita. Então, no momento do passe, gente, seja como for,
Se permitam, se concentrem, deixem a espiritualidade tratar vocês. Fluidificação das águas, a mesma coisa, vocês podem até fluidificar a aguinha de vocês em casa. Estão passando por algum problema de saúde, alguma coisa, pega um copinho, faz uma oração, mentaliza Jesus preparando aquela água, tá? Então aqui, no caso da Casa Espírita, eles comentam, né, no livro, que os primeiros cristãos, após ouvirem os ensinamentos de Jesus, abençoavam a água e faziam o uso dela. Então isso daí não é de agora, fluidificação de água, desde aquela época. A própria ciência reconhece que a água é um excelente condutor de energias, assim manipulando os fluidos, dando-lhes características medicamentosas e derramando-os sobre a água, esta facilmente os assimila. Por isso que não adianta trazer suco, guaraná, é água. Tá? Se vocês verem no YouTube, já existe até trabalhos científicos. As moléculas de água são facilmente manipuladas. Por isso que trabalham com a água purificada. Eu vou ler esses trechos todos que falam sobre saúde e enfermidade, gente. Vou ler com calma. A saúde será sempre a exteriorização do equilíbrio interior de alguém. A enfermidade representa o expurgo, sair, né? Dos desequilíbrios mentais daquele que insiste em caminhar de forma contrária aos sábios códigos divinos. A ciência terrestre já compreende que existem doentes e não doenças. As causas das enfermidades são de ordem espiritual. O homem carece de ser médico de si mesmo, através de sua própria educação, analisando as próprias tendências e disposições mentais. Trabalhar o pensamento, que vocês alimentam o pensamento de vocês, renovando-se, esforçando-se em ser alegre, otimista, ponderado, tranquilo e confiante. Coisas que nós todos temos que trabalhar, tá? Para que a gente possa ter uma condição e auxiliar na nossa saúde. Precisamos considerar a dor como remédio, colaborando para o arrependimento sincero. Então, só naquele chacoalhão é que a gente começa a mudar, né? Se o corpo é a vestimenta provisória da alma, por que curar o corpo e deixar perder-se a alma? Então, através dos pensamentos, a gente já vai trabalhando o nosso espírito, a nossa condição mental e, consequentemente, a nossa saúde física. Atendimento fraterno. Aqui seria uma pessoa designada pela casa para fazer aquela conversa, né, com alguém que está passando por alguma dificuldade. De preferência que essa pessoa procure ter os conhecimentos da doutrina, porque foi como eu falei, é onde a espiritualidade intuitivamente vai trabalhar, através do conhecimento que essa pessoa se propôs a ter para auxiliar as pessoas. Então vai conseguir auxiliar mediante os ensinamentos do Evangelho, conforme a consciência que a doutrina espírita nos traz sobre a vida. E sempre com auxílio espiritual, tá? Aqui a mesma coisa. O orientador o estimula a seguir confiante o tratamento médico e convida-o ao tratamento do passe como terapia auxiliar. Então, jamais uma pessoa nessa condição de atendimento fraterno vai chegar para uma pessoa e falar: olha, nesse problema seu você vai ter que resolver dessa forma. Quem é ele para estar direcionando a minha vida? Já começa por aí. Como a gente já falou, cada um tem o seu plantar e o seu colher. O que ele está fazendo, está estimulando para que a pessoa procure continuar com seriedade o seu tratamento médico, procure a casa, procure participar de todos os trabalhos que são oferecidos, para que ele consiga se conscientizar e ele mesmo ir modificando. E a espiritualidade atuando.
Então ele não precisa estar falando nada para ele, olha, você está com problema no fígado, com problema no rim, com problema não sei o quê. Caramba, o cara já está com a cabeça cheia, ainda vai ficar sabendo mais de tudo isso? A troco do quê? Então cabe ao atendente fraterno, com consciência, responsabilidade, orientar fraternalmente essa pessoa para que ela saia ali mais motivada, mais esperançosa e caminhando conforme necessita, para que possa continuar se tratando e a espiritualidade trabalhando. Esse é um outro auxílio, né? Atendimento fraterno, auxílio. Então ele está conversando com essa senhora, pelo que o livro descreve, ela tinha sentimentos suicidas. A gente está vendo que aqui tem a presença de um espírito. Isso tudo é o Tonini descrevendo essa imagem e ele procurou transcrever no desenho, né? Então o que eles mencionam ali é que ele era, em outras vidas, esposo dela, né? Que no caso ela separou, deixou ele, alguma coisa assim. Então era um espírito que realmente estava com muita raiva, muito desarmonizado e procurando quem tinha feito alguma coisa de errado, que no caso era a ex-esposa de vidas anteriores. Mas nessa vida ela nem estava sabendo de nada, ela só não se sentia bem, tinha esses sentimentos, esses pensamentos suicidas. Aí o que acontece? A própria sintonia dela ainda fica mais forte, a presença desse espírito em desarmonia. Então o que eles explicam é que, ó, vocês estão vendo que ele está conversando com ela, vocês acham que ele vai falar alguma coisa para ela dessa situação aqui? Não. Conscientemente não. Senão tu já pensou? Ela já está com mentalidade suicida. O que ela ia fazer? Tá sabendo, olha, você tem um espírito aí do teu lado que está te acompanhando, vai te levar para a morte. Olha, já pensou? Então, ele só simplesmente orientou ela da melhor forma. Falou, minha irmã, procura vir na casa, procura se harmonizar, procura estudar, procura se permitir. Para quê? Para que quebre essa sintonia, para que possam trabalhar também. Ó, já está tendo auxílio ele. E o que eles falam? Que esse caso aqui no livro, eles comentam que através do sono, depois de muitas tentativas, eles conseguiram, através do amor, resolver a situação. Explicar para ele a situação que estava, que ele estava, que ele também já havia há anos nessa situação de desequilíbrio. Tá? Agora consegui chegar ao fim, bem quase em cima da hora. Então, conseguimos terminar nossa palestra, gente. Eu também estou quase assim. E o que eles falam? Que no final, os trabalhos da casa se encerram, mas o da espiritualidade continua. Então, as visitas que foram solicitadas dos enfermos, dos espíritos desencarnados, é aí que a espiritualidade vai trabalhar. Quando você no momento do sono, é aí que eles vão procurar trabalhar. Então, quando forem dormir, preparem o sono, façam a prece, se preparem para essa noite de sono, principalmente depois do dia que vocês estiveram aqui, que já sabem. Vocês agora, daqui para frente, não podem mais enxergar a casa espírita de outra forma. Aqui, o Tonini, da sua forma simples, procurou nos dar consciência da importância do trabalho de uma casa espírita e como funciona a espiritualidade. Então não venham em busca da casa espírita por espetacularidades, por coisas sobrenaturais, tá? Porque não é isso. A espiritualidade é simplicidade, é amor, é acolhimento, é isso que o trabalho de uma casa espírita séria, de médiuns sérios, entenderam? Então, quando vierem aqui na casa, quando tiverem oportunidade, venham e realmente participem de corpo e mente, tá? E o dia que não tiverem muito a fim de vir, lembrem dessa palestra. Venha mesmo assim. Né? Pô, não vou? Por que não vou? Quem que não quer que eu vá? Por que motivo não quer que eu vá? Não, eu vou. Então agora vocês estão mais do que escolados. Gente, desculpa a minha correria, que eu precisava terminar essa palestra, tá bom? Em partes foi bom, porque eu acho que muita gente que não tinha assistido teve a oportunidade de assistir. Eu não tenho tempo para tirar dúvidas agora, que nós vamos ter que encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa que queira perguntar, depois eu estou à disposição.
Tá bom? Então, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos e que sempre procurem utilizar da melhor forma possível todos os aprendizados que vocês têm aqui na casa, tá bom? E agora vamos nos preparar para o passe, tá bom? Se permitam nesse momento. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que possamos agora preparar a nossa água, mentalizando a mão de Jesus sobre ela. E Jesus preparando amorosamente, levando esta água fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras. Que esta água, amorosamente preparada pelo Cristo, nos traga o equilíbrio necessário
físico, mental e espiritual. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Te agradeço, Pai, por mais um dia de vida. Abençoa, Senhor, as pessoas que passam pelo meu caminhar, que servem de Teus instrumentos, me trazendo a oportunidade de refletir, de aprender, nesta minha ânsia de mudança íntima. Agradeço ao meu protetor por tanto amor nesse servir, que eu permaneça na Tua sintonia, escutando os Teus aconselhamentos, e que Deus te ilumine e fortaleça. Abençoa, Senhor, este momento de repouso e reposição das energias de meu corpo físico. Abençoa, Senhor, este momento de liberdade de meu espírito, que ele possa ser conduzido de forma proveitosa pela espiritualidade amiga e instrutora, que eu consiga conservar ao despertar as boas sensações deste encontro renovador. Que assim seja.